Bom dia, irmãos. Tudo bom? Nós vamos estar hoje dando continuidade aos nossos estudos da revista Palavra e Vida, estudando hoje a lição número 9 da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Então, nós estaremos hoje estudando a lição A Igreja, Cristo presente no mundo. Oremos para iniciar nossa aula. Meu Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te pedimos, Deus, que tu possas me usar nesse momento, Pai, para que possa conduzir esse estudo, Pai, que esse estudo possa ser de crescimento, de relevo espiritual para todos quantos ouvi-lo e acompanhá-lo, ó Deus. Ó Pai, usa a minha boca, usa o meu intelecto, usa-me, ó Pai, para poder ser um instrumento teu nessa manhã, meu Deus, na condução desse estudo. Pai querido, toma nas tuas mãos a minha vida, toma nas tuas mãos cada irmão, cada pessoa que estiver ouvindo, vendo e ouvindo, Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai, a nossa igreja, a nossa classe, abençoa-nos, ó Pai, dirige-nos e acompanha-nos, ó Pai, em cada momento aqui, em nome de Jesus. Amém. A igreja que somos nós, a igreja que é o corpo de Cristo, que é um conceito que nós já conhecemos há muito tempo, de longa data, né? Coisa que a gente aprende logo que entra para a igreja, quando vamos dar a nossa profissão de fé. A igreja instituída por Deus na pessoa de Jesus, a igreja neotestamentária, que é no caso que nós seguimos. Nós vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 1 a 16, uma passagem bíblica bem conhecida de todos nós, que nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo, escrevendo aos Efésios, lá de Roma, na prisão lá em Roma, onde ele estava, ele escreveu para cada igreja aquilo que elas precisavam. E os Efésios precisavam de unidade, precisavam de santidade. A carta aos Efésios, ela é um manual de como a igreja deve se portar, de como a igreja deve se organizar. A Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição da face da terra, porque ela, apesar de toda a perseguição que já sofreu, ela sobreviveu e sobreviverá a todas as perseguições, a todas as tentativas feitas para derrubá-la. Porque essa obra não é uma obra de homens, é uma obra de Deus. E todos aqueles que anunciaram sua falência, sua morte, o seu fim, viram essa teoria cair por terra. Essa teoria não se concretizou. Alguns teólogos diziam que a igreja vai acabar, ia acabar nos anos 60 e 70. Isso não aconteceu. Também a igreja tem um estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles se vão, ela fica. Como se vão seus crísticos amargos, inclusive os de dentro dela. E ela continua. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a sua igreja, Cristo amou a nós, que somos a igreja dele, e se entregou por nós. Não importa que o mundo odeie a igreja e alguns crentes a maltratem, Cristo morreu por ela. Paulo também amava a igreja, e Paulo doou-se à igreja de Cristo. Ele que antes da sua conversão foi perseguidor da igreja, ele passou a promovê-la, o maior missionário que atuou fora dos limites de Israel na sua época, já que as suas viagens missionárias, as suas cartas foram dirigidas às igrejas organizadas no mundo do Novo Testamento, que se restringia à Europa, ao norte da África e à Ásia, parte da Ásia. A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois é a visão de um perseguidor que se apaixonou por ela. O que é a igreja? Nos pergunta no item 1. Diríamos, igreja vem do termo grego eklésia, que ele usa nas suas cartas 62 vezes. Eclésia indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento usaram esse termo para ter como significado um ajuntamento de pessoas para adorar ao Senhor. Então esse ajuntamento não tinha a ideia de ser um prédio, uma construção ou uma denominação. A igreja primitiva, ela vem o seu conceito a partir de quê? De um agrupamento de pessoas. Com o tempo, esse termo passou a ter novos sentidos. Mas no Novo Testamento, igreja é gente, é povo. Então, em Apocalipse 5:9 também nos fala, a igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas, não de prédios ou instituições.
Eclésia de ekikalel, chamar, usado na convocação de um exército, também um termo grego, passou a ter um sentido político. Cidadãos, no uso dos direitos civis, reunidos para tomar decisões. Aí a igreja começa a desenvolver também um papel de instituição, quando ela corresponde a uma assembleia, a um grupo, um agrupamento de santos, de remidos pelo sangue de Jesus. Difere da expressão demos, que significa povo, multidão, por ter um caráter organizado. E Paulo não lhe dá um sentido político. Eclésia significa em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Não lhe dá um sentido político. Ou seja, igreja não é lugar de se fazer política, de pedir voto para um candidato ou para outro, para um partido ou para outro. E a gente sabe que hoje isso acontece, né? E é muito triste nós vermos esse envolvimento de política, né? Quando as pessoas colocam a política, inclusive à frente dos próprios mandamentos do Senhor Jesus. Jesus disse que seria a sua igreja. Igreja, portanto, na maior parte das vezes, é um grupo local de pessoas reunidos em nome de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. 1 Coríntios 11, 18. Quando vos reunis como igreja. No item 2 dessa lição, a dimensão universal da igreja. Como eu tinha falado anteriormente, no início da aula, a carta aos Efésios é chamada de rainha das epístolas, ou cartas. Epístolas ou cartas. Ela é o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já escrito. Nela, o sentido de eclésia, aquela expressão grega, né, que dá origem ao termo igreja, é o mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal. Nós, há algumas lições atrás, estudamos uma lição chamada o Cristo Cósmico. Então, o que significava o Cristo Cósmico? O Cristo universal. Cósmico é universal. O Cristo que veio para a salvação de toda a humanidade, de todos os povos, de todas as tribos. Né? Então, essa dimensão universal da igreja é todo o povo de Deus que está reunido em diferentes países, com diferentes línguas, com diferentes culturas, mas tendo como um ponto em comum, como unidade, o Espírito Santo de Deus, a adoração e a obediência aos ensinamentos de Jesus contidos na Bíblia. Então, assim, Paulo usa o termo em Efésios 1, 3, 5. É oportuno fazer a leitura desses textos. Então, o termo faz uma alusão não apenas aos salvos por Cristo num local, na nossa igreja. Isso não é uma carta que foi escrita para a primeira igreja batista em Nilópolis somente, mas foi escrita para todos os cristãos, para toda a humanidade. Então aqui, os salvos por Cristo de todas as épocas, de todos os tempos, são a Assembleia de Cristo. Já há uma no céu, como nos diz em Apocalipse 7, 9 e em Apocalipse 19, 1 e 6. E há uma eclésia aqui na terra, chamada de igreja militante. Mas e aí, qual o sentido
de militante. A igreja militante não é uma igreja que vive fazendo militância política, mas sim uma militância cristã. Então, o que seria essa militância cristã? Orar, pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, atender aos necessitados, estar presente na sociedade, proclamando a salvação em Jesus Cristo, trazendo para as pessoas o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. Isso é a militância cristã. Então eram militantes as eclésias do Apocalipse e as eclésias às quais Paulo destinou as suas cartas e as nossas igrejas. Então, essa militância deve ser exercida por todos nós, todos os cristãos, todos aqueles que servem a Jesus, todos aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Isso é uma das ordenâncias que Deus deu à sua igreja. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a militância que a igreja deve pôr em prática. No item 3, igreja, corpo de Cristo, que é o conceito que nós temos conhecimento de forma mais direta. Igreja, corpo de Cristo. Então, isso em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e no texto que nós lemos, Efésios 4, de 1 a 16, a eclésia mostrada como corpo. A figura mostra a interdependência que há no corpo e a complementaridade dos crentes e das eclésias ou igrejas. No corpo, os membros dependem uns dos outros e se complementam. Interdependência é o oposto de independência. Interdependência, um depende do outro. Nós somos igreja. Nós dependemos uns dos outros. Para isso, Deus deu a cada um de nós diferentes dons, conforme nós lemos aqui em Efésios 4, quando está lá no versículo 11. No versículo 11, que Deus deu diferentes dons. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons que Deus deu para nós, eles existem para a edificação da igreja. E edificação da igreja é o crescimento espiritual de todos nós. Esses dons não foram dados para criar estrelismos, para um querer se achar, se sentir melhor ou superior aos outros. Não foi essa a lição que Jesus deixou para nós. O que ele disse? Aquele que se humilhar será exaltado. Então os dons existem para a edificação da igreja, de todos nós, têm que ser dedicados no crescimento da igreja, do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento, ou seja, o crescimento espiritual de todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, e principalmente para mostrar aos que estão à nossa volta que nós somos servos do Senhor, que nós somos lavados, remidos no sangue
do Cordeiro que é Jesus Cristo. Então nós vemos que a igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar umas das outras. É importante porque alguns batistas confundem a autonomia da igreja com isolamento. Então, esse isolamento é muito ruim. Nós temos a nossa doutrina como igreja batista, mas há outras igrejas de doutrinas semelhantes, com poucas diferenças da nossa, que também são igrejas sérias, que também são igrejas cristãs. Né? Nós temos que respeitar isso. E a Assembleia Universal é chamada de Corpo de Cristo. Então a Assembleia Universal é o que? São todos os cristãos. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela, pela igreja. Ela é Cristo na terra. Não há um homem que seja o vigário no lugar de Cristo. Não há. Existe, sim, pastores, mestres, doutores, diáconos, sim, oficiais da igreja, sim, pessoas que exercem liderança na igreja, pessoas a quem Deus chamou para uma responsabilidade maior, para um compromisso maior. Mas isso não significa que são melhores do que os outros. Toda igreja toda igreja é vigário, toda igreja é sacerdote, tá? Porque você se torna um sacerdote onde você está, pelo seu testemunho, pela sua palavra, pelas suas atitudes. Se Cristo está em cada crente é morada de Cristo e também do Pai e do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 que somos santuários de Deus. O termo grego para santuário é o termo naos. E isso significa que a Septuaginta usa para o lugar santíssimo onde Deus ficava. Ou seja, a Septuaginta, a versão mais próxima, né, mais atual do Novo Testamento. Lugar santíssimo, onde Deus ficava. Então existia um lugar santíssimo lá no Antigo Testamento, onde Deus ficava, e que só o sacerdote podia entrar. Esse lugar santíssimo hoje somos nós. Nós temos que ter essa visão. A Trindade, o Espírito Santo habita em nós. A Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e a sua presença no mundo. A igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. Sim, a igreja local é a nossa congregação. Aquele grupo do qual nós fazemos parte, que se reúne num local definido. Por que isso foi necessário? Pela evolução dos tempos, tá? De termos um templo construído, de termos lugares para se sentar, de termos um certo conforto. Isso faz parte da evolução humana. Mas isso não tira de nós o sentido de solidariedade, o sentido de amor, de compaixão, de comunhão, de perdão da igreja primitiva. Os valores são os mesmos. O contexto é outro, mas os valores não mudam. A verdade bíblica não muda. Nós precisamos ter isso em mente, tá?
É triste ver crentes falando mal da sua igreja, porque não gostam de algum aspecto, parece que querem que os demais sejam seus clones, ou seja, quer que todo mundo seja igual a ele, que pense igual a ele, ou se decepcionam com alguém porque não perdoam. Só que se esquecem que também falam e que fazem coisas que ofendem os outros. Mas só eles se sentem ofendidos. Não é por aí que a coisa deve acontecer, né? Atacam a igreja. Falam mal da sua assembleia. Falam mal do seu corpo. Você vai falar mal do seu pé? Se ele lhe facilita para andar? Você não está satisfeito com seus cabelos, porque eles não são lisos, porque eles são ondulados, ou então porque eles são ausentes? Você vai se sentir insatisfeito com o seu nariz, se é grande, é pequeno, são seus dentes, se eles são protuberantes? É o seu corpo. O corpo tem membros. Os membros do corpo têm seu papel, a sua função, né? Quem fala mal da sua igreja, fala mal de si mesmo. Está deixando de olhar para dentro de si. Ou seja, não está fazendo uma autoanálise, uma constante autocrítica que deve estar presente para a gente poder pensar no que a gente está fazendo, de que forma está sendo a nossa parte, que a nossa participação esteja contribuindo para que aquilo não seja bom, que não seja o melhor. E se deu certo, de que forma que nós participamos para que aquilo desse certo? Porque essa obra não é de homem, é uma obra de Deus. E quem conduz é o Espírito Santo. Não podemos nos esquecer disso. Voltemos à pureza, à santidade, à simplicidade da igreja primitiva. Simplicidade, deixando de lado a imoralidade, deixando de lado o egoísmo, o egocentrismo, as coisas que o desejo de querer aparecer, porque ali não é um espetáculo, ali não é uma casa de shows, ali é um lugar que se tira para adorar a Deus. E o protagonista dentro da igreja é Jesus. Não sou eu, não é você, não é o pastor, é Jesus. E Deus usa a cada um de nós segundo a sua vontade, desde que nós nos apresentemos a Ele dispostos a servi-lo. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Nós somos parte desse corpo. Devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente no mundo. É muito sério ser igreja. É glorioso ser igreja. E nós somos igreja. Estejamos conscientes desse fato e estejamos sendo cumpridores desse fato, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: mas pela graça de Deus sou o que sou. No item 5, igrejas cooperativas e solidárias. Igrejas que estiveram ali atendendo necessidades das outras. Então nós vemos aí que Paulo, em Atos 15, ele precisou estar intervindo em algumas igrejas de acordo com as suas necessidades. E essas intervenções, essas orientações estão estão expressas nas epístolas, nas cartas que Paulo escreveu a cada uma das igrejas, das principais igrejas do mundo na sua época. Paulo tinha grande autoridade
mas geralmente ele recomendava, ele não mandava, façam isso. Ele dizia, vocês devem fazer desta forma. Isso é muito importante para quem exerce liderança, ter a conquista dos seus liderados. Então, o que nós vemos aí? As igrejas eram cooperativas. Está lá em Coríntios, em Gálatas e em Filipenses. Elas não viviam isoladas e os pastores não viviam em competição nem em função do seu ministério, mas da obra de Cristo. As igrejas eram solidárias. Procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas pode nos frustrar, porque essas igrejas tinham problemas. E foi justamente para sanar esses problemas que Paulo escreveu as cartas a essas igrejas, para que eles se consertassem, para que eles agissem segundo a vontade de Deus. É um fato isso. O espírito de relacionamento deve ser imitado. O espírito de relacionamento, ou seja, governo próprio, cooperação, relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive as igrejas necessitadas, e visão do todo. O elo entre essas igrejas era a pessoa de Jesus, e não um modelo eclesiástico, bem diferente da visão fragmentária de boa parte das igrejas locais de hoje em dia, que ganharam um nome jocoso ou debochado de adoradores do seu umbigo, porque só olham para si, não olham para Cristo, não olham para Deus. Então, há muito mais egos do que a visão do reino de Deus. O ego está mais presente do que a atuação do Espírito Santo e o cumprimento da palavra e da vontade de Deus. No item 6, uma ideia fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus. Então, quando a igreja nasceu, o mundo nem existia. Deus já estava nos planos de Deus para fundar a igreja. Entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu nesse mundo, Jesus Cristo. Quando a história acabar, no fim dos tempos, com a volta de Jesus, não haverá mais família, mas haverá igreja. Mateus 22:30. Porque haverá Deus e a igreja é dele. A igreja é de Deus. O evento igreja é maior que o evento família. Não desmerecendo o papel da família, tá? Não pensem de forma errada o que eu estou dizendo aqui. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. Há quem cultue anjos e potestades. Eles aprendem da igreja. E Deus ainda trabalha nela. Ou seja, em mim, em você, em todos nós que seguimos a Jesus, para aperfeiçoá-la. Está em Efésios 5:27, 4, de 1 a 16. A igreja é a menina dos olhos de Jesus, que morreu por ela. Cristo amou a sua igreja, a sua vida entregou para tê-la gloriosa e sem mácula para si. Nós lemos lá no início da lição esse versículo. Para pensar e agir. A igreja é de Cristo.
Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos, donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser a igreja de Jesus, ser salvo por ele. Ame a sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Carregue na sua mão, no seu coração, na sua mente, o estandarte. E que estandarte é esse? O estandarte de Cristo, a bandeira de Cristo, como nos diz: resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Isso é o hino 456 do cantor cristão. Também faz lembrar a igreja, corpo e família. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando
sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos, unidade. A igreja precisa ter unidade, que é muito diferente de uniformidade, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos dons diferentes, nós temos cabeças diferentes, mas a nossa unidade está no Espírito Santo, está na comunhão com Deus, no sacrifício de Jesus. Isso é o que mantém a unidade de tantas diferenças que existem e que constroem o corpo vivo de Cristo, que é a igreja que somos nós. Estejamos, irmãos, conscientes desse fato. Vamos estar cada dia tendo isso em mente e pondo em prática. E estando em comunhão, mesmo nos tempos de pandemia, em oração, em intercessão, para que Deus nos sustente. Estejamos, irmão, orando, continuando o nosso propósito de oração, pela nossa classe, pela nossa igreja, pela Jália e por sua família e pelo nosso país. Tá? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela aula que podemos, ó Pai, aqui estar ministrando. Muito obrigado pelo Senhor, ó Pai, ter me usado para conduzir esse estudo. Meu Deus, toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos grandemente pelo Teu poder. Ó Pai, ministra a unção da cura, ministra a unção de libertação, Senhor. Ministra, ó Deus, a unção de discernimento para todos nós, ó Deus. Seja com todos nós, esteja cada dia, Senhor, nos orientando, nos dirigindo, ó Pai, nos protegendo, Senhor, nos livrando de todo mal, ó Pai, nos dando sabedoria nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Ó Pai, nós fazemos essa oração a Ti, em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém.